Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo hoje conversando com o nosso querido amigo Albano Macedo, ele que vai estar fazendo uma vivência na plataforma Zoom na quarta-feira, dia 29, sobre aonde está Marte no seu mapa astral. E aí, será que nós sabemos aonde está Marte no nosso mapa astral? Porque Marte nesse ano ele vai ficar 6 meses domiciliado em alguma casa do nosso mapa astral. E é importante que a gente saiba, né, aonde que ele vai estar, que é para estar trazendo toda essa energia na nossa criação desse nosso novo caminho, para que aí possamos traçar planos e metas construtivas nesse incrível ano de 2020. Ei, Albano, bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá, vamos falar sobre Marte. Vamos sim, vamos aproveitar. Aliás, estou aproveitando também o dia bonito que está aqui fora, em casa. Vim para o lado de fora. Em outra cena aí, ó. Tô vendo plantas, ouvindo passarinhos. Graças a Deus, aqui a gente tem uma... Depois eu mostro para vocês aqui, o pessoal está chegando, a minha fonte maravilhosa que eu adoro. Aqui meu cantinho, meu espaço. E momento de paz, de ternura, de reflexão e de pensar em Marte, né? Esse planeta super intenso, super forte, super dinâmico, que nos encoraja, que nos traz força, traz dinamismo, empreendedorismo, Carmen. Tudo de bom. Agora, se a gente não souber usar ele, se a gente não souber dar uma regulada nele, ele dá umas brincadeiras com a gente, ele faz umas brincadeiras. Muito bom. Então, vamos lá. Eu queria que você começasse. Por que é diferente Marte ficar 6 meses domiciliado nesse ano? Isso nunca aconteceu antes, é isso? Não, já aconteceu. Porém, o mais interessante é que, não sei se está dando um delay para você aí ou não. Não, tá tudo bem. Eu fico até meio traumatizado assim, com... Olha, a conexão tá... E tá um dia bom, tá bom. Bom, o que acontece é que Marte, ele tem um período de passagem por todo o zodíaco que demora em torno de 2 anos. Né? Isso dá, em média, alguns meses para cada signo. Então, ele tem uma velocidade cíclica muito rápida, né? 2 anos para percorrer todo o zodíaco. Porém, né, e aí ele vai passando, né? Passa por Touro, por Gêmeos, por Câncer, por Leão, por Virgem e tal. E passa por Áries. Só que esse ano, atípico em tudo, super diferente em vários aspectos, né, que a gente já até abordou em alguns temas, em algumas lives anteriores. Ele está fazendo uma passagem por Áries, e até aí tudo bem, né, vai passar por Áries, só que aí é o cachorro dos vizinhos, viu, gente? Aqui é assim, aqui é no meio... Não quero, graças a Deus. Aqui é natureza, daqui a pouco aparecem uns passarinhos aqui que ficam cantando também, então, tranquilo. Isso se o Bali, meu gato, não passar por aqui, mas eu adoro, então é assim que a gente tem que viver, né? Mas, Carmen, o Marte, ele tem um componente no nosso mapa que tem que ser observado e a gente vai falando de coisas mais abrangentes, de astrologia, e vai deixando de lado o Marte, às vezes, porque ele tem um componente muito rápido. Ele serve como um gatilho no nosso mapa. É como se fosse realmente aquele... sabe aquele combustível que você joga para pegar fogo numa fogueira? Né? Ele faz aquele... Bum, né? E esse é um componente super forte de Marte no nosso mapa. Agora, nós nascemos com várias posições planetárias, entre eles Marte. O que ele está lá no nosso mapa afetando? O que ele está dizendo? Né? E voltando à pergunta, eu saí um pouquinho para dizer um pouco esse cenário, mas voltando àquela pergunta que você me fez sobre... Bom, o Marte está super, assim, 6 meses no mesmo signo, e isso é especial, super especial. Esse ano atípico, vários aspectos acontecendo, ainda mais recheado com esse que é Marte passando pelo seu signo de domicílio. Ou seja, Marte passando por Áries, é como se o brasileiro que estivesse dando a volta ao mundo estivesse em casa. E falar assim, cheguei no Brasil, vou comer arroz com feijão, pegar uma feijoada. Então, Marte, quando entra em Áries, ele se sente na casa dele, com toda a intensidade da força que o Marte dá. E aí é a diferença entre você ver um Marte em Peixes, um Marte em Touro, cada um tem uma característica de signo,
o planeta ele é um gerador de energia, e o signo é a forma como flui essa energia, né? É como se a gente estivesse colocando uma lâmpada em papel celofane. Então, a lâmpada é o planeta, e o papel celofane da cor é o signo. Então, quando essa energia flui e ela vai sair pela influência do signo, a gente vê as diferenças entre um Marte em Touro, um Marte em Áries, um Marte em Peixes, um Marte em Libra. Então, essa é a tônica de uma diferenciação. Voltando ao ponto, Marte, então, está transitando e ele entrou no dia 28 de junho em Áries. Eu vou mostrar daqui a pouco a situação, que é interessante visualmente. De acordo com o calendário e a forma que o planeta gira, em um dado momento, a Terra gira mais rápido do que um planeta. E isso acaba dando um efeito de retrogradação, ou seja, parece que o planeta está andando para trás. A gente chama de planeta retrógrado. Isso acontece várias vezes, tal. Agora, esse momento, o Marte vai passar a retrogradar em setembro e volta novamente e vai retrogradar de novo, de modo que ele vai ficar no signo dele por 6 meses, até janeiro de 2021. Então ele entrou agora e vai ficar todo o segundo semestre influenciando intensamente o nosso mapa. Então, aonde você tem Áries no seu mapa astrológico, Marte vai estar passando por ali. E ele vai estar afetando. É como se ele estivesse jogando um pouquinho de combustível para pegar fogo naquela fogueira que está ali no seu mapa. Se você tem aspectos dinâmicos, fortes, desafiadores, ele vai intensificar. Se você tem no seu mapa natal algumas características que já são um pouco conflitantes, difíceis de serem trabalhados, o Marte está ali atuando, ele vai passar ali como querosene em cima do aspecto. Isso é bom? É. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende porque se você recebe, num dado momento, um querosene, combustível em cima do seu momento, se coordenado, se trabalhado de uma forma positiva, excelente. Querosene faz levantar até avião, né? Então, esse é o espírito da coisa. Agora, se você tem um aspecto no seu mapa que não é muito, tá lá, quadratura, com Netuno, ou tem aspectos muito tensos com Plutão, no seu mapa natal, você nasceu com aquela característica, e o Marte vai passar por ali, ele vai jogar essa intensidade de energia e você vai sentir com muita força. Aí você vai precisar ser realmente um grande maestro, condutor dessa energia, para canalizar ela da forma que você quer. E ela pode ser positiva, construtiva, edificante, de pioneirismo, ou você pode realmente sair batendo boca, brigando, discutindo e entrando numa outra vibe que não é a que a gente quer. Então, o nosso objetivo, né, Carmen, é sempre trazer aqui os futuros prováveis, né, que a gente já viu na vivência da Carmen, que os futuros prováveis estão aí. E que o nosso livre-arbítrio, que é soberano, vai fazer com que esse combustível possa nos levar para um caminho de edificação, de construção, ou de a gente dispersar essa energia. E quantas vezes a gente olha para uma fogueira linda, bonita, taca-se fogo, ela faz puff, pega fogo, e daqui a pouco apacha, virou só fumaça e não aconteceu nada. Não se aproveitou aquela energia fantástica que o Marte tem, e ela acaba se dissipando e não acontece nada. Na nossa vida, o que seria isso? Seria ter um aspecto de Marte passando pelo seu mapa, te levando para uma situação de fazer ginástica, ter agressividade, você acordar super cedo, e dormir super tarde, ter uma energia física super forte, mas não usar essa energia. E aí é uma pena, porque perde-se a oportunidade de canalizar. Então a gente quer trazer um pouco mais da informação que como que o Marte ele é edificante para você. Ele lida com pioneirismo, com assertividade. Então, quando a gente tem aspecto do Marte, e aí, Carmen, vale tanto para quem tem mau aspecto no mapa ou bom aspecto. É só uma questão de ajuste. Quando o Marte vai passar por ali, você pode ser muito mais assertivo, você pode ser muito mais corajoso, você pode ser muito mais intenso nas suas ações, né? Regulando, olhando o mapa, compreendendo que tamanho de fogueira que você tem, que tamanho de aspectos que você tem, e sabendo como dosar
energia que vai vir. Uma outra coisa que é curiosa, Carmen, que a gente usa muito como uma reflexão é assim, o nosso mapa, o nosso corpo, ele é um zodíaco, né? Então a gente começa pela cabeça, Áries, Touro, que é a garganta, Gêmeos, que são os pulmões, os braços, e por aí vai, até chegar aos pés, que são peixes. Além das glândulas dos chakras, que também tem seus portais conectados aos planetas. E a parte que refere-se a Marte e a Áries é a cabeça, né? Por isso que muitas vezes o ariano é tido como precipitado, impulsivo, primeiro faz, depois vai ver qual é a consequência. É assim mesmo. É assim mesmo, né? Primeiro, eu brinco... Depois eu vejo o que foi. Agora, tem um lado bom do lado dele que é a assertividade, né? Esse impulso leva ele a usar a coragem, e quando ele usa essa coragem, com esse impulso, muitas vezes está conectado a uma assertividade. Então ele tem realmente ações que não são duvidosas, que não são, né, faz, não faz, titubeia. Agora, dependendo do ajuste, é aquilo que eu brinco sempre. Pula na piscina, depois vai ver se está com a água cheia ou não, né? E primeiro pula, vamos pular. Opa, não tem água aqui, rachei a cabeça. Mas tudo bem, levanta. E aí eu queria pegar um exemplo da nossa vida, né? Nós nascemos, né? Saímos na nossa vida pela cabeça, né? Eu, por exemplo, nasci a fórceps, então me pegaram lá fórceps e me puxaram porque eu não queria sair. Mas você nasce pela cabeça. E qual é a parte inicial da nossa vida? É Áries. Então, Áries, por isso que ele é tão forte no começo da nossa vida zodiacal. O primeiro momento do ano astrológico é quando o Sol passa pelos 0 graus da constelação de Áries, que inicia a primavera no hemisfério norte, e toda a energia tem um boom, boom, começa, né? E esse é um esplendor, é uma força fantástica. E vale lembrar que na lua cheia de Áries é quando nós temos o Pessah, que é a passagem, né, da libertação do povo hebreu, que também é uma energia super forte de Áries. Indo por esse caminho do nascimento, então o ascendente da gente, embora o ascendente pode ser Sagitário, Leão, Touro, depende da hora que você nasceu, esse ponto zero do ascendente, né, é o marco zero da sua vida. Ele tem uma conexão, uma relação com Áries. Então, quando você olha para o mapa, você sempre vai deparar, e quem fez o aulão de astrologia, a gente viu isso, em que a gente mostra uma relação, um pano de fundo, que está lá o Áries, né? Pode ser peixes no ascendente. A pessoa é pisciana de ascendente, peixe, né? Pisciana no ascendente. Mas é um começo. Começo de uma espiritualidade, começo de uma elevação espiritual. Então são marcos importantes. Tudo isso no mapa a gente vai costurando e vai identificando, né? Como que a pessoa pode ser empreendedora, né? Ou melhor, ela tem características para ser empreendedora. Às vezes a gente quer ser empreendedor, mas o nosso mapa não traz essa característica e a gente tem que ter algum outro tipo de ajuste. Então é melhor eu ser um prestador de serviço, eu vou ser um empreendedor, mas vou ser um prestador de serviço. E aí a gente vai olhando, nesse caso, por exemplo, Virgem, que é um prestador de serviço. E a gente vai moldando, vai vendo como que o mapa de uma pessoa é trabalhado sobre essa influência de Marte. Voltando, eu não esqueci não, voltando à tua pergunta. Mas e aí? Vai ficar 6 meses passando por Áries e o que ele vai nos influenciar? Esse é o grande X da questão, Carmen. É um período de 6 meses que vai nos dar a oportunidade de a gente jogar fogo na fogueira, ver ela pegar fogo. Se tiver alguma coisa errada, a gente pode fazer e colocar fogo de novo. Se tiver alguma coisa errada, a gente dá uma abafada, joga um pouquinho de água para dar uma baixadinha. Então a gente vai ter 6 meses pela frente, coisa que em alguns períodos anteriores, por conta dessa movimentação planetária, não tínhamos. Esse ano, mais uma dádiva que o universo nos concede, que é de passar por esse período de exercício do Marte. Outro ponto é, quando nós começamos a engatinhar, né, nascemos pela cabeça, Áries, e a afirmação do Áries é
berra, chora, no sentido de cheguei, tô aqui, né? É como se estivesse espetando a bandeira na vida, dizendo estou presente, cheguei, né? E essa é a energia também que representa muito esse Marte. Como que você lida com a tua autoafirmação, né? Eu não posso chegar para você, Carmen, e dizer o seguinte: olha, Carmen, toma uma garrafinha, toma aí uma Coca-Cola. Se você não quiser tomar Coca-Cola, eu não vou conseguir te convencer de jeito nenhum, certo? Água. Mas o que acontece? Quando nós tomamos uma ação, seja por uma influência, seja por uma decisão própria, né, e eu dei um exemplo bem clássico, imagina que eu vou ver a Carmen tomando uma Coca-Cola. Aliás, eu lembrei outro dia, na frente da FAP, a gente se encontrando para almoçar, naquele restaurante que eu não consigo lembrar o nome. Restaurante italiano, Alternativa. Isso, Alternativa, exatamente. Eu fiquei lembrando dessa época, eu estudava na engenharia lá na FAP, e às vezes te encontrava na hora do almoço, era bem legal. E, voltando aqui à história, a gente então se afirma, se posiciona, e fala, cheguei, tô aqui, eu sou, eu faço, eu aconteço. E a criança começa a engatinhar, e ela levanta. O que ela faz? Ela cai, né? Mas ela desiste? Não, ela não desiste. Ela levanta de novo, e aí tem a menção da mensagem do Yogananda Brasil que você mandou nesses dias aí, que eu acho bárbaro, e eu estou ficando cada vez mais fã do diário do Yogananda e as mensagens diárias que você posta. Recomendo ao pessoal que está nos assistindo, porque são reflexões maravilhosas, são mensagens lindíssimas. E, de novo, né, ele tem uma passagem que ele fala exatamente sobre essa situação, de a gente lutar com todos os nossos esforços, e se a gente acha que terminou, continua lutando mais ainda até você conseguir chegar no seu objetivo. Isso é uma energia de Marte, isso é uma energia de Áries. Áries nos ensina, e aonde está no seu mapa, mesmo que o Marte vai falar assim, puxa, Albano, eu tenho um Marte aqui, quadratura com Netuno, no signo de Peixes, difícil, não consigo lidar com a situação. Não, a gente tem como trabalhar isso, essa é a parte mais importante do mapa, né? É como fazer com que essa energia seja edificante. Então, o Marte, ele vai, levanta, sobe, desce, cai, né? Não desiste até começar a andar e falar, oh, agora eu estou andando, né? E ele vai à frente, ele vai adiante. E o Marte corrigido, né, que a gente fala na astrologia, até na astrologia cabalística, ou o ariano corrigido, é aquele que vai à frente não como um competidor, né? Não como aquele que é um atleta que quer chegar em primeiro, mas aquele que vai à frente para abrir caminho para os outros. Esse é o ariano corrigido, esse é o Marte corrigido, ou seja, como eu lido com o meu papel de pioneirismo, de iniciar algo que nunca ninguém fez, né? E voltando à Coca-Cola, né? Se eu faço uma ação, né, ela é motivada por um desejo muito forte dentro de mim. Se eu tenho um desejo, aí no caso, beber a água em vez da Coca, né, você vai agir, vai pegar a garrafa de água e vai tomar. Essa ação física é a energia do Marte. Então, a energia do Marte não é a energia de ficar meditando, mentalizando, esses são outros planetas. A energia do Marte é agir. Se a gente não conseguir dar o primeiro passo para chegar na montanha, não adianta a gente querer, a não ser que a gente treine levitação, transposição, mas a gente não vai chegar na montanha se a gente não der o primeiro passo. E dar o primeiro passo tem por detrás uma ação. Essa ação é a energia do Marte no nosso mapa. E mais, se essa ação foi dada, tem por detrás uma ambição, né? A ambição de subir no cume da montanha, a ambição de ver uma vista maravilhosa, são os nossos objetivos. Nós temos 6 meses para nós traçarmos um objetivo, para a gente colocar um plano de meta, para a gente estabelecer a nossa rota, né? Tá aí o nosso Waze de novo, os planetas todos nos mostrando o direcionamento. Bom, definir. Eu quero estar no topo da montanha para ver a imagem. Aí cada um com as suas motivações, com seus propósitos, que é muito importante. Se a gente não tem propósito, se a gente não tem motivação,
Ah, vou ficar aqui mesmo, tá tudo bem. Ah, sobe lá na montanha, não quero. Não, a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter motivação, propósito. E esse propósito vem da onde? Esse propósito tem uma conexão muito forte com um planetinha chamado Plutão. E ele é um dos planetas que está envolvido com Júpiter e com Saturno em Capricórnio, aí um bom tempo, só desde 2008 que ele vem atuando em Capricórnio, que é essa questão do propósito, da motivação. Então, Carmen, veja que são vários componentes sobrepostos, mas a gente quer dar uma ênfase maior sobre um núcleo, que é o Marte. O Marte ele é conhecido como deus da guerra, né, na mitologia, e aí a gente tem que fazer uma reflexão. Ele é deus da guerra ou deus do guerreiro que existe dentro de nós? Que todos nós somos um guerreiro, né? Quando a gente nasce, inclusive, a gente é um guerreiro, né? Eu cheguei, tô aqui, não me bata não, me bata não. Já me deu um tapinha aqui, né? Agora não vai mais. Já cheguei, já... Então, assim, o processo defensivo, né, de combater, né, muitas vezes o ariano é tido como um guerreiro nesse aspecto de combate, resistente, porque ele é aquela natureza instintiva de sobrevivência, vamos adaptar para o nosso mundo, né, no sentido de superação. Né? Todos os dias nós vamos nos superar, nós vamos nos superar. Então é o guerreiro que existe dentro da gente e não o deus da guerra. O deus da guerra seria aquele exemplo que eu dei, que é usar um Marte ou um Ares de uma forma sem propósito, né, e não evolutivo. Então você não é um Ares corrigido, você é um Ares briguento, que vai ficar só discutindo, bate-boca, e se perde uma brilhante energia que poderia estar sendo utilizada no mapa. Então, acho que eu espero ter respondido a tua pergunta do Marte passando, mas fica à vontade para me perguntar outra coisa, o que você quiser, fica à vontade. Então, convidar os amigos da família Pax, nessa quarta-feira, dia 29, o Albano vai estar fazendo uma supervivência imperdível na plataforma Zoom, das 19h30 às 21h30, onde está Marte no seu mapa astral. E por que isso é importante? Porque aí você pode programar os próximos 6 meses e os próximos momentos da sua vida. Então, você vai receber... eu queria que você falasse para as pessoas, todos os incluídos. Legal. A gente... Tem que mandar a data de nascimento, o horário, para você confeccionar o mapa antes de quarta-noite, né? Exato. Bem lembrado, Carmen. A gente tem uma preocupação muito grande de dar para o pessoal um material que pode ser uma plataforma de entendimento. Nada melhor do que seu mapa natal. Então, essa plataforma de entendimento é o seu mapa, é a sua individualidade já printada. Você recebe um PDF onde está lá o seu mapa, onde estão o ascendente, as casas, os planetas, e a gente procura, a partir daí, fazer um trabalho de comunicação quase que direcionado. Então, eu vou falar Marte no ascendente, aí todo mundo vai ver lá claramente, eu vou conduzir todo mundo, o Marte está no meu ascendente. O que isso significa? O Marte está na minha casa 4. O que isso significa? E a gente vai criando uma condição de fazer quase que um curso, uma parte de um curso de astrologia com um zoom voltado só para o módulo Marte e Ares. A gente faz uma aula para cada planeta, cada signo correspondente, e esse seria praticamente um curso inteiro do módulo, uma parte do curso inteiro do módulo Marte e Ares. Essa pessoa se inscrevendo, ela já vai receber antecipadamente esse brinde, esse mapa, onde já vai dar para ela condições de entender, ler e aprender coisas. Se ela falar assim, eu não vou nem participar mais, já está ganhando. Ela já está ganhando, mesmo que ela não participe da vivência, mas ela vai querer, obviamente, porque a gente vai falar mais coisas, mas já está valendo, isso que eu quero dizer. É muito rico o material de informações. Além disso, a gente vai estar desmembrando exatamente sobre o aspecto do tempo, ou seja, nesses próximos 6 meses, quais são os trânsitos que isso vão estar acontecendo. E como que isso vai estar afetando o mapa de cada pessoa. Por isso que é legal ela receber o mapa antes, e eu dou essa chance de ter a impressão e mandar para ela, ter esse cuidado todo, para ela poder se sentir, né, na evolução do conteúdo que a gente vai estar mostrando. Ao final, Carmen, a pessoa sai de uma forma muito enriquecida de conteúdo, não só para o caso dela,
mas para o caso de uma pessoa que ela conhece, seja o filho, seja o irmão, seja o pai, em que ela faz o mapa, eu dou algumas dicas valiosas sobre como imprimir um mapa pelo site de forma gratuita, para ela levantar o seu mapa. Então, a gente vai ajudando a trazer conteúdo para evoluir também na questão de entendimento astrológico. Né? A gente acha que informar, trazer a consciência do que existe de potencialidade é meio caminho andado para a autorrealização. Né? A pior coisa do mundo é quando a pessoa não sabe, né, os potenciais que ela tem. Ela pode ter lá um ouro, um diamante. Eu nunca me esqueço do Laer Ribeiro, que passou pela Pax em um dado momento, fez uma palestra brilhante, e ele disse assim, imagina que você tivesse $100 no seu bolso agora. Só que você está há 3 meses com esse dólar no bolso e não sabia. Né? Você fala, nossa, ou seja, você tinha um valor gigante no seu bolso, mas você não tinha consciência disso, você nem sabia que tinha lá. Né? Você ficou sabendo agora. Né? E muitas vezes a gente tem $1 milhão no nosso bolso e a gente não sabe. Né? Às vezes a gente tem uma fortuna inteira no nosso mapa e a gente passa uma vida desperdiçando essa energia. Então é muito importante a gente ter uma consciência desses valores que nós temos para poder utilizá-lo na hora certa. Muito bom mesmo. Então, Família Pax, quarta-feira, dia 29, das 19h30 às 21h30, no Zoom. Onde está Marte no seu mapa astral? Com o Albano. Você se inscreve até amanhã, lá pelas 14h, dando o seu data de nascimento, o horário, para o Albano preparar o mapa. E aí você recebe o material antes de começar a vivência, porque aí você pode fazer um planejamento nos seus próximos 6 meses e desse momento que a gente está vivendo diferente, que é esse ano de 2020, né, Albano? É, isso mesmo. Vou mostrar como curiosidade, foi talvez um down dele rápido para virar a página, mas tudo bem. Já vira, e a gente tem aqui, e voltar, ponto, né? Agora ficou nítida. Que é mostrar, veja esse planetinha vermelho que está aqui, no dia 28, ele está 0 graus, ele entrou em Áries, que é esse signo vermelho aqui. Eu vou andar uma semana, cada clique que eu der, ele está avançando uma semana. Olha só, ele avançou para 8 graus, olha, vai vendo, ele está avançando, eu vou mudar um pouquinho a posição aqui. Ele vai avançando, nós estamos em agosto, 9 de agosto, 16 de agosto, 23 de agosto. Veja que ele vai até finalzinho de agosto, quase indo lá no final de Áries, e em 13 de setembro ele começa a voltar. Olha lá, olha só, ele volta. Até novembro ele estava retrógrado. Ó. Então esse é um movimento que a gente diz do movimento retrógrado, e aí ele começa a andar de novo para frente em dezembro, e até janeiro, dia 3, dia 4, dia 17, aí ele já pula para Touro. E vai passar por conjunção com Urano, que é um outro ponto super importante que vai acontecer. Mas veja que ele passa todo esse período passando por aqui. Os outros planetas estão se movimentando, então a gente vê cada um na sua velocidade própria, e é isso que a gente vai tratar de uma forma bastante intuitiva, visual, fácil de entender. As pessoas... mesmo que não saibam nada de astrologia, Carmen, a gente procura colocar de uma forma intuitiva, para que, olha só, dia 21, 14 de junho, Marte e o Netuno estão em conjunção. A gente até falou isso numa das nossas vivências, esse Marte e Netuno aqui junto em Peixes, foi um período super forte para mexer com a espiritualidade, para dar um início nessa parte da espiritualidade, que é um momento, inclusive, que agora a gente está vivendo com, inclusive, o cometa, o dia do não tempo. Então, esse preparo que aconteceu lá no começo de junho, esse ponto de Marte por Netuno. Aí ele foi avançando, foi andando, foi caminhando, e, obviamente, aonde ele está passando, o que ele está afetando? Ele está afetando os planetas do mapa da pessoa aqui dentro. E quando ele começa a andar e afetar em termos de aspecto, o que é aspecto? São essas linhas que nós olhamos aqui, com os planetas, ele vai criar uma conexão. E essa conexão é uma energia como se fosse você pegar 2 holofotes, né, e olhar para um observador. Então você está colocando o holofote em cima de um ponto,
um outro holofote sobre um outro ponto, essas energias vão se somando ou vão se conflitando, né? Depende, se botar um farolete contra o outro farolete, ele vai ter uma situação de disputa. É mais ou menos um aspecto que ocorre quando é uma conjunção. E ele vai evoluindo. Então veja que a gente tem aqui, setembro, um momento super importante, a gente vai falar por que por volta de 6, 7, 14, 13 de setembro, ele vai voltar a retrogradar. O que isso vai significar? Essa retrogradação também é muito importante, é um período de algumas revisões que precisam ser feitas nas ações, né? Então, e vai ser um período também bastante delicado a nível coletivo, que a gente vai tratar e mostrar. Então, as pessoas que fizerem a vivência, elas, além de saberem um pouco mais sobre o Marte no mapa dela, sobre a influência que vai estar durante os 6 meses, ainda vai estar recebendo algumas dicas sobre algumas situações mais amplas a nível coletivo, a nível social, porque esse Marte retrógrado pode trazer algumas potencialidades e a gente precisa ficar no nosso cantinho certo, na nossa vibração certa, para não entrar numa vibe, para estar conectado com o que precisa. Então, tudo isso faz parte dessa supervivência que a gente quer oferecer para o pessoal nessa quarta-feira, às 7h30 da noite. Então, esse é mais ou menos o pano de fundo. Além disso, né, o Marte faz aspectos com os planetas, né? E esses aspectos é o que eu chamo de o recheio do bolo. Você vai tendo outros temperos, outros ingredientes que vão se conectando e vão criando alguns elementos desafiadores. O pessoal me pergunta, e aí, Albano, esse segundo semestre vai ser complicado, vai ser difícil? Depende da forma como você atuar. Depende com a forma você atuar. Então eu sempre volto àquela história que eu falei umas 3 luas atrás. Aliás, estou falando que nem índio, né? 3 luas atrás. Há 3 luas atrás, eu estava falando sobre a montanha-russa. Você aproveitar a montanha-russa, altos e baixos iriam acontecer, sobretudo no aspecto emocional, sobretudo no aspecto do nosso campo que lidaria com a fé, o medo, a certeza, a incerteza, altos e baixos. E aí a gente tinha que fechar os olhos, largar a mão para Deus e falar, eu confio em você e mandar ver. Né? Porque se a gente se resistir e ficar travadinho no nosso carrinho da montanha-russa, vai passar por um período de sofrer demais, vai ficar com o cabelo em pé, vai ter taquicardia, e na hora que terminar vai abrir o olho e falar assim, passou? Passou. Então é melhor levantar a mão, confiar em Deus, né, e curtir o momento das melhores formas possíveis. Esses 6 meses são períodos de muitas mudanças, ainda uma montanha-russa bastante intensa. Eu considero o Marte um planeta... ele também pode ser visto como uma... sabe quando você vai apertar um gatilho de um canhão, você tem um gatilho, uma espoletinha pequena, que ele faz o gatilho para que aconteça outra maior. Né? Pegando também o exemplo de um foguete, quando sai o foguete, ele sai com tudo e ele vai até um determinado momento. Ali ele abre, sai a carcaça e continua o outro, né? Só o núcleo. Então o Marte tem esse componente, o Marte tem essa coisa dali, tudo que é começo, tudo que é liderança, tudo que é fazer o início acontecer, é a energia do Marte. Então muitas coisas vão estar passando sobre um cenário e talvez, aquela história sempre, né, Carmen? O bonde já saiu lá da origem, ele está passando, se a gente não subir no bonde, a gente perde a chance de entrar no bonde. Ele já partiu, já está andando, já está em rota. Ele vai parar e se a gente conseguir entrar, maravilha. Se a gente não entrar, e esse entrar, o que significa? Né? Agir, nesse caso do Marte, agir. Agir com certeza, agir com coragem, agir com assertividade. E para a gente agir com assertividade, a gente tem que saber, né, o que a gente quer e que ações que a gente tem que tomar. É engraçado porque, por exemplo, as pessoas de Marte, nos signos de ar, por exemplo, Marte em Libra,
elas brigam pelas ideias, elas brigam, então, Aquário, Libra, Gêmeos, elas disputam informações, elas trabalham no campo da intelectualidade. Né? Então, os Gêmeos, quando usam Marte em Gêmeos, quem tem Marte em Gêmeos, ele vai trabalhar na questão de ser um pioneiro na forma de entender diferente, de falar diferente, de conduzir de uma outra forma. Na questão da Terra, né, Touro, Virgem, Capricórnio, esse Marte ele vai fazer com que você vá atrás das realizações materiais, das conquistas realmente físicas. Mas quando ele está no signo de fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, esse Marte ele atua no sentido primário. É que nem você olhar para uma fogueira realmente começando. O que ele faz? Ele faz assim, depois ele vai, né, fica estável, fica branda. E analisando essa energia, assim, esse começo é o Áries. Quando a energia está estável, é uma energia de Leão. Quando o Marte está em Leão, ele é uma energia super quente, contínua e fixa. Quando essa energia começa a se volatilizar e se movimentar, é o Marte em Sagitário. Quando a gente usa essa energia para a gente olhar para... A gente vai brigar para novas consciências, para expandir nossas metas, nossas ideologias, né? Talvez você lidere alguns movimentos ligados a uma questão mais de ordem espiritual, as leis. Então, Marte, ele é muito rico em pequenas informações. Imagina fazendo aspectos, fazendo unificações com outros planetas. Marte e Vênus, aí indo para o lado um pouco mais do nosso mundo do dia a dia, Marte representa no mapa da mulher o padrão masculino que lhe atende. Isso não tem nada a ver com a questão assim, então eu vou casar com, se Marte está no signo de Peixes, eu vou casar com um pisciano, ou gosto de um pisciano. Não é bem assim. O Marte está no signo de Peixes, e alguns outros aspectos que estão reunindo, na mapa da mulher, é a figura masculina que ela entende como um padrão masculino que a identifique, que traga para ela essa energia, é uma coisa que tem a ver com a espiritualidade, com o lado mais sensível, um homem que seja mais espiritualizado, talvez músico, talvez mais realmente sensível. Se o Marte está no signo de Virgem, essa pessoa, essa mulher, vai ver um homem que tem um espírito mais prático, mais objetivo, que faz as coisas objetivamente, com praticidade, arruma as coisas, se bobear, arruma a casa inteira, limpa e ajuda a deixar a casa em ordem, adora ver esse lado. Então, o Marte ele é um identificador também de muitas outras coisas, né? Como no mapa de um homem é a Vênus. O mapa de um homem, se você está olhando o mapa de um homem e vê a Vênus onde que está em Leão, ele gosta de uma mulher que seja com a expressão leonina. Não que ela vai ser de leão, mas que ela tem características que ela transmita aquela coisa da centralização, de aparecer, de conduzir, né? E por aí vai. Então, veja como é rico as informações, elas vão muito além de muitas coisas. O Marte no nosso mapa rege na parte da temperatura, né? Então a parte física, né? A condição física que nós temos está muito ligada a Marte. Muitas vezes os atletas, pessoas que trabalham com questões de esporte, eles têm Marte muito pronunciado no mapa. Fisicamente, o próprio Ayrton Senna, que era um super ariano, e muitos outros tinham Marte bastante privilegiado no mapa, conduz a uma vitalidade. O Marte no mapa, na questão da saúde, ele garante uma vitalidade muito grande, nata, que é aquele combustível do fogo realmente acendendo e emanando. Se está mal posicionado, tem que se trabalhar para tornar essa energia mais apropriada possível, né? Então, o Marte ele é muito, muito rico. A gente vai abordar todos esses temas, desde o dia a dia, praticidade, um plano de ação, fazer um plano de ação, porque o Marte basicamente exatamente agir, né? Então a gente tem que ter um plano de ação. Como que eu vou agir sem saber o que eu vou fazer? Sem dúvida nenhuma, né? Então, o convite para quarta-feira, dia 29 de julho, das 19h30 às 21h30, no Zoom,
O Albano vai estar ministrando essa vivência imperdível, aonde está Marte no seu mapa astral. Para quando você sentir o chamado, você envia para a gente os seus dados, data de nascimento e horário, para ele confeccionar o seu mapa astral, para você chegar na aula pronto para saber o que está acontecendo, né, Albano? Aí vai ficar tudo. Exatamente. Os dias que a gente estabelece como pontos, por exemplo, outro ponto importante. O pessoal acha que eu sou louco, né? Mas eu aprendi isso com um grande astrólogo, meu professor, um dos meus professores de astrologia, Antônio Facciolo, que foi presidente da Associação Brasileira de Astrólogos há muitos anos. Ele é Vera Facciolo, né? Eu aprendi, muitos poucos passavam essas informações, que, por exemplo, você quer cortar o cabelo, você vai cortar o cabelo na lua crescente, lua cheia, sabe? Esquece. Você vai cortar quando a lua do seu... Você nasceu num dado dia. A lua estava numa posição e o Marte estava numa outra posição. Vamos imaginar aqui, só para efeito hipotético, que a lua estava num signo e o Marte num outro que formava 90 graus. Ou seja, uma quadratura. Todo mês a lua vai passar por o zodíaco e naquele momento ele vai, uma vez por mês, ou melhor, 2 vezes por mês, ela vai fazer o mesmo ângulo com o Marte quando você nasceu. Esse momento do mês é favorável a você cortar o cabelo para crescer com mais força. Então, quando você quer lidar com o oposto, ou seja, a necessidade de enfraquecer o pelo, por vários motivos, você quer enfraquecer o pelo da perna, você quer enfraquecer, enfim, você quer não ter mais, que ele venha com fraqueza. Então você faz sobre um aspecto negativo. Esse aspecto negativo vai tirar a vitalidade dessa energia. Olha que interessante. Se você quer lidar com a estética, eu quero cortar o cabelo, né, e ter uma boa estética. A Lua fazendo um bom aspecto com a Vênus. Então, parece bruxaria, mas não é. Não, que legal. Eu não sabia dessas informações. E tem uma outra coisa mais interessante, já que a gente está passando aqui, isso tudo a gente vai esmiuçar um pouco mais na nossa vivência. Mas, Carmen, existe um negócio chamado método Jonas. Quem foi o Jonas? Jonas foi um médico alemão que não era astrólogo, ele era cientista, mas ele tinha suas curiosidades e ele foi fazer uma pesquisa sobre a questão de engravidar. Então, algumas pessoas tinham dificuldade em engravidar, outras tinham facilidade em engravidar. Então, ele foi catalogar. Lembra do Maia, que a gente falou da outra vez? Os Maias só ficam observando e catalogando, observando e catalogando. E ele identificou que o maior índice de fertilidade ocorria quando a Lua e o Sol estavam posicionados de uma forma igual, em ângulos iguais do mapa da pessoa. Uma vez por mês isso acontece. Então, o ciclo energético não tem nada a ver com o ciclo físico, que a gente conhece, do ciclo da menstruação. Então, ele percebeu, por estatística, e ele rendeu, inclinou-se à astrologia, por ele observar na prática um efeito que ocorria, e que ele constatou. E chamou-se, então, o método Jonas de natalidade. Então, você pode controlar, ou você pode facilitar. Algumas pessoas que têm dificuldade conseguiram ter grandes resultados, ignorando o aspecto físico do ciclo, né, e usando o aspecto energético do ciclo. Então veja a força dos planetas, eles vão além, né, e eu acho que a astrologia medieval, nesse ponto, é muito rica e a gente ainda tem que resgatar muita informação, porque os medievais tinham informações muito maravilhosas de todo esse processo da transmutação, quer dizer, como que a gente transmuta Marte no nosso mapa, né? Se eu sair birrando aí, brigando com as pessoas, eu estou usando Marte de um jeito. Como que eu vou transmutar essa energia que a gente falou agora há pouco, do ariano corrigido, né? Eu não vou lutar para ser o primeiro, egoisticamente, eu sou o primeiro, cheguei, né? Egoisticamente apareci, cheguei, sou líder. Não, ele abriu caminho para que os outros fossem, né? Isso é o ariano corrigido. É ser o primeiro, mas com uma outra visão, com outro propósito. Então, esse é todo uma... Diga. Estão perguntando se quem já fez a sua vivência anterior e já tem um mapa astral, você vai fazer um outro mapa, não é isso? Porque agora é Marte.
Ou pode usar... Não, não pode usar o mesmo. Pode usar o mesmo. Ele vai, inclusive, ter uma facilidade de já antecipadamente, ele já está com o mapa impresso, é, e ele vai poder utilizar, porque o que a gente vai fazer agora? A gente vai usar a lupa em cima de um outro foco, que é o Marte. Mas o mapa é o dele, é aquele mapa, não tem problema. Boa pergunta e tá valendo isso aí. Pode fazer. Então, quem fez o aulão tem que fazer o mapa? Está perguntando agora aqui. Não, não precisa. Já recebeu o mapa, já está com o seu mapa impresso. O mapa é o mesmo. O mapa é o mesmo. Na hora que fizer a inscrição, só botar assim, já tenho o meu mapa. Né? Já tenho o meu mapa. Beleza? Porque a gente vai usar exatamente o mesmo material. Se vamos supor que ela ignore essa informação e manda, eu vou fazer o mesmo mapa para ela e vou devolver para ela, ela vai ter 2 mapas igualzinhos. Então, quem já tem mapa, já tem. É o mesmo mapa, você só vai analisar agora o fator Marte. Marte, exatamente. A gente vai dar um zoom, a gente no aulão, a gente tratou de toda a base estrutural de como que se faz uma leitura de mapa, como que se entende a posição dos planetas, das casas, e agora a gente vai dar um zoom sobre a questão de Marte e Áries, criando toda a energia, que é óbvio, não dá para ser totalmente isolado, porque ele está conectado com outros planetas, e isso que é a beleza da astrologia, mas preponderantemente em cima do mapa. E a questão de estar no ciclo de 6 meses, aí a gente, durante a aula, vai mostrar aonde está posicionado os trânsitos de Marte. Então aí não vai ter problema nenhum. Muito bom. Então ficou mais fácil, na realidade. Ficou. Os mapas de quem ainda não fez nenhuma vivência com você. O que é está te acompanhando direto, que está muito bom. Aliás, uma outra pergunta que podem fazer. Eu já fiz o aulão, já fiz algumas vivências. Ótimo, essa vai ser enriquecedora sobre o tema de Marte e a gente vai dar mais ênfase ainda sobre um ângulo que a gente não tinha dado. Eu ainda não fiz nenhuma vivência, eu ainda não participei do aulão, vou me sentir deslocada ou vou ter algum problema de acompanhamento? Também não, porque eu vou conseguir fazer com que ela entre no jogo de uma forma a captar os pedaços de como que funciona o mapa astrológico e vai conseguir rapidamente entrar na questão do entendimento. Para quem fez o aulão, vai ser super fácil, vai observar, vai revisar, e revisão é o mestre da sabedoria do conhecimento. Quanto mais a gente revisa, mais a gente aprende. Então, é uma experiência importante, porque cada vez que a gente repete uma coisa, por exemplo, eu tenho um livro chamado Astrologia, Karma e Transformação. Eu juro que eu já acho que eu já li esse livro pelo menos umas 7 vezes na minha vida. É um super livro grosso, uma bíblia da astrologia cabalística e kármica. E cada vez que eu leio, eu vejo de uma forma diferente. Eu aprendo um outro negócio, é impressionante. Né? Então, quanto mais a gente vê, quanto mais a gente repete, a gente pega para um ângulo, a gente pega para outro ângulo. Então, a repetição é o pai da sabedoria, do conhecimento. E para quem está começando, vai ser uma super experiência para conseguir galgar nas esferas da astrologia e do seu mapa. Sempre assim. Acho que esse é o ponto importante. Sempre prático, sempre objetivo, a gente fazer uma astrologia que seja usada de forma relevante para o seu dia a dia, né, que seja importante. A gente tem uma preocupação muito grande, Carmen, de sempre a gente estar aqui sempre sendo prático, né? A gente procurar sempre passar uma mensagem que seja relevante. Bom, e aí, no final do dia? Eu gosto quando a Carmen fala sempre assim, né? Bom, e aí, Albano, e aí? Isso vai dar em quê, né? Mas ótimo. Eu que não entendo, mas respeito, tem que ser numa linguagem, né? Mas ótimo. E está muito legal, porque acredito que todo mundo esteja acompanhando. Por isso que sempre que você faz as vivências são um sucesso aqui, quando a gente bate papo, o pessoal adora. Porque você tem uma forma simples e franca de colocar, né, de objetivamente mostrar a relação entre planetas, a situação atual, o que está acontecendo. Muito bom, né? Então, legal, família, dia 29, das 19h30 às 21h30, vivência imperdível com o Albano Macedo, onde está Marte no seu mapa astral. Para quem já fez antes, já tem. Estão perguntando aí, o mapa é completo? Sim, o mapa é completo. Aonde está Marte é um dos componentes, mas o mapa é completo. Para quem não fez o mapa, só dá data de nascimento e hora que a gente vai fazer o mapa
e vai mandar o mapa para a pessoa. Tá? Então, é novo aí nas vivências do Albano, você envia para a gente o comprovante do depósito, é R$60. E aí, com essa data de nascimento, confeccionar o mapa completo, tem ênfase em Marte. Exato. O mapa, né? Lembrando que vai facilitar muito a nossa vida de não ter retrabalho, de colocar nasci às 9 da manhã ou às 9 da noite, porque muitas vezes a gente fica sem saber que horário que foi aquele, 9 ou às 21. A cidade que nasceu é importante também dar a cidade, porque a cidade tem latitude e longitude e a gente levanta baseado na cidade que nasceu. Nome pode ser o nome de solteiro, o nome simples, não tem problema nenhum. O mais importante é a data de nascimento, a hora correta, de noite ou de manhã, e a cidade que nasceu, que é muito importante. Ah, Albano, eu não sei a hora que eu nasci no interior, numa fazenda, não tem problema. Só dizer, eu não sei a hora que eu nasci. Eu vou fazer de uma forma astrologia medieval, que eu vou dar ela de uma forma que ela vai conseguir interpretar o mapa, desconsiderando algumas coisas, mas rico do mesmo jeito, porque naquela época até os reis faziam daquela forma. Quase ninguém sabia a hora que nascia. E sabiam fazer exatamente uma astrologia fantástica. Então, tranquilo. Muito bom. Então, legal. Esperamos vocês na vivência, quarta-feira, dia 29, das 19h30 às 21h. Em todas as nossas mídias aí, sociais, o número da conta você pode pegar aí no Instagram mesmo, na nossa página principal, ou no Facebook, as informações. E aí vocês enviem os seus dados completos, nome, data de nascimento, horário e cidade, para o Albano fazer o cálculo do mapa. Onde é que vê a prece da prosperidade? A oração da prosperidade também está no Face, Pax Carmen Balesteiro. Eu vou pedir para a Rita e a gentileza colocarem aí no Instagram, não sei se é possível ou não, fixo na página, para que a gente possa rezar direitinho essa semana, né? Para quem está agora, estamos fazendo a semana São Germain, todos os dias, todas as mídias sociais, ao vivo, às 15 horas. E é sugerido que a gente possa orar 2 rosários, o rosário da abundância e prosperidade, o seu direito divino. Então, vai ser tudo de bom. Albano, o tempo está indo. Eu queria que você deixasse sua mensagem para os nossos amigos. Legal. Bom, Carmen, primeiro agradecer a oportunidade de eu estar sempre com você aqui falando. É um prazer, eu adoro a gente poder estar aqui. Já estava até com saudades, fazia um tempão que a gente não se encontrava novamente aqui pelo Instagram. Adoro o público me fazer perguntas. Eu fico bastante contente com o interesse crescente da astrologia. Isso só aumenta a nossa motivação de trazer mais informação para vocês, conteúdo, e a gente não mede esforços para trazer conteúdo para vocês relevante. E aí eu quero deixar aqui uma coisinha que eu vou usar do meu ascendente em Sagitário. Sagitário, às vezes, ele promete as coisas e não cumpre, então é característica de Sagitário. Mas eu quero deixar aqui um presentinho, talvez surpresa para vocês, para quem estiver entrando nessa vivência, vai receber depois um bônus, que eu confesso que ainda não sei qual vai ser. Então, eu só tenho a intenção de trazer algo a mais para vocês, como um adicional, tá bom? Muito obrigada, Albano. Grande beijo para você, para a Luciana, para toda a família. E família Obrigado. Dia 29 de julho, das 19h30 às 21h30, a vivência imperdível, onde está Marte no seu mapa astral. Para quem já tem o mapa astral, é só você fazer o depósito, mandar para a gente manda o ID e a senha amanhã à noite e participa da vivência. Para quem nunca participou das atividades do Albano, você envia para a gente todos os seus dados direitinho, data de nascimento, horário e cidade, para o Albano confeccionar o seu mapa antes da vivência imperdível. Eu adoro conversar com você, porque você é prático, didático, e é sempre bom saber o que está no céu. Entendeu? Ainda no dia. Isso aí. E vamos aproveitar que o céu está ficando estrelado já está começando a ficar lindo. Já está maravilhoso. Amanhã eu volto aqui às 5 horas conversando, ou melhor, cantando, junto com a querida Vivi Keller, ela que é uma pessoa super incrível, cantora, atriz, preparadora vocal, auxilia várias personalidades aqui no Brasil e fora do Brasil, e música alto astral amanhã, às 17 horas, para a gente estar aí celebrando a vida, tá bom? Beijo no coração, gratidão, namastê, família Pax. Obrigada, Albano. Beijo na família.
Até. Obrigado você. Tchau. Amém. Tchau.